Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gente poder estudarmos juntos a lição da escola dominical de domingo, né? Domingo vai ser domingo de Páscoa e nós estaremos estudando mais uma vez uma lição agora, mas numa lição nova, né? Estamos estudando a carta aos Efésios e a gente vai estudar a lição número 2, que é do dia 12 de abril, né? Tem por título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios 1 e 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática, está escrito: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais, né? A leitura bíblica em classe vai se encontrar em Efésios 1, se caso você tiver a Bíblia aí já para acompanhar comigo, né? Esse é muito bom. Efésios 1, 3 e 4 e depois do 9 ao 14, né? Então vamos lá para a gente começar. Então essa lição ela vai ser muito rica, né? Aos nossos corações. Paulo sempre tem muita coisa boa a nos dizer através da palavra de Deus e que a gente possa aos poucos aqui, o Espírito Santo nos fazer aprender, né, mais uma vez, as grandezas de Deus. Mas para começar, se você for prestar atenção no título da lição, diz assim: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O que significa sublimidade? Vamos começar por aí, né? Para a gente poder saber bem o que a gente está estudando. Quando a gente fala sublimidade, ela vem da palavra sublime, que quer dizer perfeito, né? Quer dizer grandioso. E isso, se está falando da sublimidade das bênçãos de Deus, ele vai mostrar o quanto as bênçãos de Deus é perfeita para nossas vidas, né? As bênçãos espirituais. Em Cristo é perfeita para nós. Nós que aprendemos na lição passada, nas últimas lições, que falava de ser uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus, a gente vai ver que, sendo essa nova criatura, Deus também nos outorga, né, essas bênçãos espirituais que a gente passa a receber, né, aqui ainda vivendo nessa terra, vivendo para a glória dele, né? E a gente vai aprender justamente isso na lição de hoje, tá? Então, no primeiro tópico aí, diz assim, ó, a nova posição em Cristo. Para a gente começar, eu já queria ler um versículo com você, que a gente vai entender, né? Se é uma nova posição em Cristo, que nova posição é essa, né? Lá no livro de Colossenses 1 e 13, se você abrir na sua Bíblia aí, você vai ver que está escrito assim, ó, Colossenses 1 e 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, qual é essa posição? Uma posição privilegiada, né? Daquele que crê, que sai do reino das trevas para agora o reino do seu Filho, né? Do seu amor. Então Deus nos transporta, nos tira das trevas para a luz. E essa nova posição que nós temos agora, como a Bíblia mesmo diz em outro versículo que fala assim, em Romanos, que fala que todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas que aquele que acredita, que crê no Senhor, como diz em João também, né, que todos aqueles que creem, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ele passa a ser agora o quê? Estar no reino, estar sendo, né, participante do reino do seu filho, né, do filho do seu amor, que diz ali, filho do seu amor, em Colossenses. Então é uma posição maravilhosa que Deus nos dá a partir da fé em seu Filho Jesus. E a lição vai começar com isso, ó, uma nova posição em Cristo. No primeiro ponto do primeiro tópico, diz assim, a doxologia. O que significa essa palavra doxologia? Essa palavra diz, se a gente for ver o que o leitor aqui, o escritor está falando, é como se a gente entendesse que um trecho da Bíblia ali foi como um cântico, como um louvor, né? Como uma adoração. E aqui o escritor da lição, ele fala aqui, desse mesmo capítulo 1 de Efésios, que a gente está aprendendo, do versículo 1 até o 14, a gente vai ver que Paulo está enaltecendo as grandezas de Deus, né? Enaltecendo Deus no seu poder, naquilo que Deus é capaz de fazer, naquilo que Deus faz e aquilo que Deus vai fazer na vida do crente, daquele que crê,
né? A gente fala crente porque é aquele que crê. Então a gente vê que são vários versículos, Paulo enaltecendo a Deus. E você pode ver na sua lição aí que Deus, ele fala assim, o autor fala assim, que Paulo diz, bendito o Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa falando assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que vem a ser a palavra bendito? Né? Eu acredito que vocês sabem que bendito, né? Aquele que se fala bem, que é digno de louvor. Então aqui ele já começa enaltecendo, já logo no capítulo 1, o nosso Deus a quem nós servimos, né? Que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E que faz aqui, mostrando que ele é digno de todo louvor, né? O apóstolo fala até nesse versículo 3, ó, vamos voltar aqui na leitura bíblica, a gente pode ler aqui. No versículo 3, lê aí na sua lição, você vai ver que está escrito assim, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas, não é com algumas, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então aqui ele já começa enaltecendo a Deus no versículo 3, né? Mostrando que todas as bênçãos espirituais estão para aqueles que creem no Senhor, né? Aqueles que estão em Cristo. A palavra em Cristo a gente vai aprender na lição aqui, que tem esse termo, ele é bem específico. É para aqueles que realmente estão em Cristo, que creem no Senhor Jesus Cristo, né? Então essa doxologia no começo da lição aí mostra que em vários versículos, no versículo 6, no versículo 12 até o 14, ele fala, né? Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória da sua graça, né? Louvor e glória da sua graça. Então ele está enaltecendo a Deus naqueles primeiros versículos, né? Desse capítulo. E ele continuando, ele fala das bênçãos no tópico 2, no ponto 2, as bênçãos espirituais. E aqui o autor da lição, ele descreve quais são essas bênçãos espirituais. A gente vai ler uma por uma aqui, eu risquei aqui, porque eu achei importante a gente ver o quão perfeito é essas bênçãos, né? A primeira está escrito aí, ó, se você acompanhar comigo, está escrito assim, ó. Logo depois da citação de Efésios 1, do 3 ao 14, está escrito tais como: primeiro, Deus nos elegeu para sermos santos. A palavra elegeu é simples, né? A gente sabe, né? Vamos pôr no nosso meio secular. Quando você quer eleger um político, eleger alguém, um síndico do seu prédio, não sei, você quer eleger alguém, você espera o quê? Que ele faça, que ele cumpra aquela função a qual você está botando fé nele lá, né? Você está colocando aquela esperança nele lá. E aqui, só que aqui está falando de Deus. Deus nos elegeu para sermos santos. E isso, Deus o quê? Deus espera de nós, através do seu plano mesmo, porque o plano da santificação, da redenção, é Ele mesmo que produz na nossa vida. E Ele nos elegeu para quê? Para sermos santos. Então Ele espera de nós isso, né? Que nós estejamos naquela posição de eleitos para sermos santos, né? Qual outra bênção que Ele diz, ó? Nos fez agradáveis para si. Ó, se antes nós éramos inimigos de Deus, como diz a palavra de Deus, agora reconciliados, somos o quê? Agradáveis para si, através da pessoa de Jesus. Tudo, né? Como diz no começo do versículo, fala em Cristo. Todas essas bênçãos estão relacionadas à pessoa de Cristo. Então, como podemos ser agradáveis a Deus? Através da pessoa de Cristo. O que mais? Olha só, isso é a segunda, né? Terceira bênção. Remiu-nos por meio do seu sangue, do sangue de Cristo, né? Remiu-nos. Remir o que é? Resgatar, é trazer para si, né? Então ele remiu-nos com o poder através do sangue de Cristo, né? Mais uma bênção espiritual que a gente tem. Toda vez que a gente ceia, a gente não lembra disso, né? A Páscoa mesmo não nos faz lembrar isso, o sacrifício de Cristo, de que ele deu o seu sangue para que pudéssemos ser salvos, né? Então essa é uma bênção espiritual também. E tudo esses que eu estou falando está nesses versículos, tá? Aquele do a eleição é no versículo 4, do predestinou no versículo 5, nos fez agradáveis no versículo 6. E remiu-nos por meio do seu sangue no versículo 7. Que mais? Acolheu-nos por sua vontade redentora, do 8 até o 12, ou seja, Deus
nos traz para si. Nessa redenção, nesse resgate, ele nos acolhe, nos traz para si, para vivermos para ele, para guardar a nossa vida e nos abençoar, né? Que mais? E isso está no versículo do 8 até o 13. Revelou-nos a palavra da verdade, no versículo 13. Qual é a palavra da verdade que ele nos revelou? A palavra de Deus, né? Quando nós chegamos ao conhecimento da palavra de Deus através da ação do Espírito Santo, porque ele quem nos convence da justiça, do juízo, né? E ele traz o que? Esse reconhecimento da palavra de Deus dentro de nós. E isso ele nos revelando a sua palavra. No versículo 13 também na parte B, ele fala, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Né? A gente vai ver mais para frente um pouquinho dessa lição, essa expressão de selar, né? Ter selado as nossas vidas com o Espírito Santo. Olha quantas bênçãos a gente já enumerou aqui, né? E isso todo nesses trechos, hein? Nesse trecho de Efésios, que você puder ler na sua casa, você leia na sua casa, porque é importantíssima essa leitura bíblica, né? Porque ali você vai vendo uma a uma as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. Que mais? Ainda garantiu a validade da promessa, ou seja, ele deu essa promessa e validou, né? De que nós teríamos uma garantia de que essas bênçãos espirituais estariam acontecendo na nossa vida. Através de quem? Através do Espírito Santo. A gente vai ver ainda no decorrer da lição. Então, todas essas bênçãos provêm da onde? Está até marcadinho na sua lição aí. Provém de Deus, né? Que nos fez idôneos, que nos fez capazes, né? De participar dessa bênção que é estar diante do Senhor, na família do Senhor, né, na família de Deus, e assim estarmos agregados, né, nessa bênção que é estar sendo participantes dos santos na luz. Terceiro ponto do primeiro tópico, diz assim, ó, a nova condição. Como a gente estava falando lá no começo, que a gente é uma nova posição, né? Então Deus nos dá agora uma nova condição. E qual que era a nossa velha condição? Era a velha condição de condenado. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas e agora? Nessa nova condição? Uma nova condição de ser uma nova pessoa, santo, justificado, lavado, remido para Deus, né? Glórias a Deus por isso. Então vamos ler aí, ó. Nessa parte dessa nova condição, eu até risquei o final desse ponto que eu achei super importante para a gente ler. Que diz assim, ó. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos de sua redenção. Ou seja, essa nova condição que Deus nos dá, essa nova vida que Cristo nos traz através da sua pessoa mesmo, da sua obra redentora no Calvário, ela nos coloca nessa nova condição, da condição de salvo, de justificado. Uma vez Davi até mesmo falou, né? Bem-aventurado aquele a quem Deus não impõe o pecado, né? Não imputa o pecado. E a nossa vida agora em Cristo, aqueles que creem, que entregaram a sua vida para Deus, é assim. É Deus nos justificando, nos fazendo justo. Não pelos nossos méritos ou porque podemos ser alguma coisa boa nesse mundo, né? Pensando em nossas boas obras. Mas sim pelos méritos de Cristo. Ele vê Cristo em nós, né? Quando cremos e depositamos a nossa vida na presença dele, ele vê Cristo em nós, aquele que é justo, que é verdadeiro, e assim nos justifica também, tá? E não fica só nessa justificação, né? Mas ele vai nos moldando, como a gente aprendeu na lição passada, né? Na lição do trimestre passado, que ele vai nos moldando e nos fazendo cada vez mais justificados, mais justos, mais santificados na presença do Senhor, né? Então essa é a condição da nossa nova condição agora. Vamos ler também, para a gente ajudar nesse tópico, Efésios 2,19, ó. Diz assim, ó. Já que assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha só, que bênção, né? Não somos nem peregrinos e nem forasteiros, mas agora sim somos o quê? Não é nem peregrinos, é estrangeiros. Desculpa. Estrangeiros e nem forasteiros. Nós somos o quê? Parte da família de Deus. Que essa bênção espiritual que Deus nos deu foi através da pessoa de Cristo, né?
E isso foi aqui, como a gente falou, da sublimidade, das bênçãos, da certeza, da perfeição da obra que Deus faz em nossa vida, né? Então vamos continuar aí. Agora no segundo tópico, está escrito assim, ó, uma vida cristocêntrica neste mundo. Como a gente estava comentando, que Deus faz com que a gente seja uma nova criatura, né? Teve até aquele debate com o Nicodemos, que ele fala que o importante é que o homem nascer de novo. E essa nova vida que a gente vai viver agora, ela tem Cristo no centro. Por que ele tem Cristo no centro? Porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos santifica. Ele teve todo, né, fez todo esse trabalho, toda essa obra, entregou a sua vida para que nós pudéssemos agora ter esse acesso a Deus, né, estarmos diante de Deus, né, como justificados. Então aqui nesse segundo tópico que diz uma vida cristocêntrica, no primeiro ponto diz uma revelação do mistério. Até eu não vou aprofundar nesse ponto, por quê? Porque a gente vai ter uma lição, a lição de número 9, vai falar sobre esse mistério, né? Aí você pode dizer assim, mas Solange, vai falar sobre mistério e você não quer aprofundar? Não, é pra gente não perder a lição 9 também. Mas um pouquinho a gente pode falar em relação a isso, que é essa revelação de mistério. Qual é esse mistério que Deus está falando aqui, né? Que a gente pode, tá lá no versículo 9, lá na leitura bíblica, a gente pode até ler, ó, pra gente entender do que ele está falando. No versículo 9 fala assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, olha só, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, né? E qual é esse mistério que Deus tem para conosco que agora foi revelado? Esse mistério, se a gente parar para pensar no Velho Testamento, todas as coisas que aconteceram com os profetas, com os personagens bíblicos, com os homens de Deus que passaram, registrados na Bíblia aí, toda a sua história, a gente vai ver que tudo leva a Cristo. Tudo sempre tinha um ponto a ser mostrado através da pessoa de Cristo, mas não estava bem que revelado, né? A Bíblia diz assim que as coisas, né, do passado são como sombra, né, para as coisas futuras. Então é que nem quando a gente lembra da história de Abraão, por exemplo, e Isaac no monte, né, quando ele ia imolar o seu filho. Quando a gente vê aquela história, e se a gente ficar só naquele tempo, você fica assim, ah tá, então Deus quis mostrar para ele que ele o amava, que ele era o provedor, e parece que fica só naquela situação, provar o coração de Abraão. Mas aí você para pensar assim, não, quando hoje você vê toda a revelação da Bíblia, você vai entender que naquele dia, naquele momento, aquela situação, sim, foi Abraão que passou, mas era um espelho para mostrar que Deus também ia prover para nós um cordeiro, mas um cordeiro que tirasse todo o pecado, né? O pecado de todos. E quem é esse cordeiro? Jesus Cristo. Então ele é a revelação, né? Aquele mistério que talvez nas páginas passadas do Antigo Testamento talvez não estava tão compreendido para alguma pessoa, ou até mesmo para os personagens da época, né? Hoje, agora, está sendo revelado, né? Deus fazendo que naquele tempo também você via mais em ênfase o povo judeu, que era o povo de Deus. Agora você vê o quê? Outra situação, Cristo fazendo de dois povos um, né? Fazendo a sua igreja, fazendo o seu corpo, ele como cabeça. Então a gente vê que todo esse mistério agora foi revelado. E isso também é uma bênção espiritual, né? Deus nos revela o seu mistério que estava oculto no passado, né? Oculto, quando a gente fala oculto, na sua plenitude, né? Porque a gente vê que a palavra de Deus, ela se cumprindo, ela trazendo toda a história, a gente vai entender o completo. Mas quem estava vivendo naquele momento, naquela situação, ainda não tinha visão, né, futura de como seriam as coisas. Tanto é que, se você lê em Deuteronômio, eu marquei aqui, ó, Deuteronômio 18, diz assim, ó, Deus falando, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, na época lá de Moisés, hein? Como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar.
Então até isso, essas coisas que eles viam, as profecias, as coisas, Davi quando muitas vezes profetizou sobre o Messias, isso ficava um pouco que oculto ainda para eles, eles não conseguiam ver a plenitude dos planos de Deus, né? Mas agora foi revelado isso através da própria pessoa de Cristo, né? Tanto é que a palavra em João fala assim que no passado falava pelos profetas e pela lei, né? Mas agora ele fala pelo próprio Filho. Então Deus falou ao nosso coração e revelou o seu mistério. Esse mistério de congregar tudo a si de novo através da pessoa de Cristo, né? Então esse é o mistério. Vamos ler também outro versículo bom, que está até na sua lição aí, riscadinho aí, eu risquei aqui, para você ver, que é Colossenses 1:26. É um versículo muito bonito, né? Que diz assim, ó: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, né? E quem são esses seus santos? Somos todos aqueles que creem. Foi manifesto quando você entendeu a mensagem da cruz, quando foi revelado a você através do Espírito Santo a mensagem de Deus. Isso foi o quê? Trazido ao seu coração a revelação de Deus, que o plano de Deus era, desde a fundação do mundo, resgatar os perdidos, né? E assim congregar a si, através de Cristo, né, todas as coisas de novo, tá bom? Então esse é o mistério de Deus. A gente vai falar mais na lição 9, mas por enquanto a gente dá só essa pinceladinha aí, tá? E não podemos esquecer que até no final desse tópico aí tá escrito assim, ó: Cristo o desígnio por intermédio de Cristo para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, né? Então a gente vê que se você ler, se você conseguir através do Espírito Santo ler toda a Bíblia e entender que em todas as passagens Cristo está revelado ali. Às vezes você pode dizer, mas como assim revelado? Em qual passagem Cristo está revelado? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você lembrar da passagem de Naamã, você vai falar assim: onde está Cristo revelado naquela passagem de Naamã? Lembra que Eliseu pede para que ele manda, né? Que ele mergulhe 7 vezes no Jordão, né? Que ele ia ser purificado. Ali era um homem de Deus, né? Dando a ordem para que ele fizesse aquilo. E aquele Naamã, chega na beira do rio e fala assim: nossa, mas lá na minha cidade tem rios melhores, mais bonitos do que esse. Vou eu mergulhar nesse rio aí e ainda ser curado, né? Aí se a gente tentar contextualizar isso daí, o que é esse rio que ele menospreza, que ele nem dá tanto aquele valor, mas quando ele vai lá e obedece a palavra do homem de Deus, ele é curado. A representação daquele rio é o próprio Cristo, né? A própria palavra de Deus que limpa, que sara, que cura, que tem a capacidade em Deus de limpar a vida do homem, né? E Cristo, a Bíblia fala que ele é a palavra, né? O verbo vivo. Então a gente vê as histórias do passado e a gente sabe que está ali aquele mistério, mas agora está revelado ao nosso coração todas as coisas, né? Que em tudo Cristo tem a preeminência, né? Todas as coisas, toda vez que você vê em relação ao tabernáculo, as coisas sempre apontavam para Cristo, né? Em questão de sacrifício, em questão de perfeição do sacrifício entregue. Então todas as coisas sempre levavam a Cristo, né? E continua sendo assim, né? Levar a nossa vida até Cristo. Porque Ele é o caminho, né? Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então vamos lá, continuando aí. No segundo ponto do segundo tópico, diz a plenitude dos tempos. Aqui a gente vê que teve um tempo para isso acontecer. Quando você olha no Velho Testamento e você vê as coisas se cumprindo, talvez quem dera, né, até se a gente vê a expressão que Jó falava, né? Eu creio que o meu Redentor vive, que um dia se levantará, né? E ele vendo ao longe uma promessa, né? Uma promessa a se cumprir. E teve o seu tempo. E houve, né, o tempo em que Cristo esteve aqui nesse mundo, nasceu de uma virgem, cresceu, viveu, fez os seus milagres, pregou a palavra de Deus, né, a palavra do Pai como enviado do Senhor, e resgatou a nossa vida lá na cruz. Então teve um tempo para isso se cumprir.
às vezes a gente como ser humano, a gente fica assim, né? Mas por que Deus já não fez logo, já logo no começo, que Adão pecou, já resolveu, já mandasse o filho logo, já resolveu. Deus, como soberano ele tem o seu tempo, a sua maneira de agir com a humanidade, né? E todas as coisas contribuem para o bem, né, daqueles que creem. E Deus, no seu plano, ele tem o tempo, né, como soberano que ele tem o seu tempo a fazer, a cumprir, para que as coisas aconteçam, né? E isso foi, essas bênçãos espirituais agora está no tempo, né? Porque ele já veio, já nos resgatou, já nos livrou da condenação e nos faz agora uma nova pessoa para desfrutar dessas bênçãos. Então está nesse tempo, né? Como a gente está falando aqui, nas plenitudes do tempo. E Paulo, ele foi muito claro nisso, nas passagens bíblicas, né? Desse versículo, dessa passagem que a gente falou, que acho que está no versículo 10, vamos ver. É isso, no versículo 10, ó, vamos ler. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, ou seja, no tempo, né? Determinado. Na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Ou seja, Deus ali, no seu tempo, trazer esse congregar de novo, todas as coisas, né? E tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então esse é mais uma passagem que mostra que Deus tem a sua maneira de trabalhar. E qual outro versículo que a gente tem para né, assim, firmar essa colocação? É Filipenses 2, deixa eu ver onde eu marquei aqui, Filipenses 2, versículo 9, 10 e 11, são 3 versículos, eu marquei os 3 porque os 3 são importantes para a gente dar entendimento. Está escrito lá assim, ó: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá vendo como a gente vê que tem um tempo para tudo se cumprir? E ainda vai ter mais um tempo ainda, porque a gente vê o reino de Deus, a gente fala das bênçãos do reino aqui, né, que a gente está falando, das bênçãos espirituais que o reino de Deus nos traz, e você acha assim, então tá tudo completo, já está tudo certo. Mas se você olhar no mundo, você vai ver que ainda não está completo. Por quê? Aqueles que se sujeitam e que creem em Cristo estão já tendo Ele como Senhor. Mas e as outras pessoas? Ainda não. Então ainda tem um tempo para se cumprir, para que essas bênçãos espirituais alcancem todas as pessoas. Ah, mas todos serão salvos? Não. A gente entende que somente aqueles que creem, né, receberão dessas bênçãos espirituais. Somente aquele que é filho, né? A Bíblia não fala, a gente não citou João, que todos aqueles que creem Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a herança é para os filhos. Então aqueles que creem receberão sim essa plenitude de tudo, né? Um dia, como aqui está falando, mesmo aqueles que ainda não confessaram a Cristo, um dia terão que se ajoelhar e confessar que Ele é Senhor. Talvez essa pessoa, naquele tempo determinado, ela não reconheça, né, não tenha reconhecido em sua vida a Cristo, mas naquele tempo determinado, onde nós todos compareceríamos diante do tribunal de Cristo, não tem como a pessoa não reconhecer. A Bíblia mesmo fala, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse dia vai chegar. Ainda a gente vê hoje somente aqueles que creem fazendo isso, confessando a Cristo como Senhor, né, se prostrando diante de Deus como seu Senhor, como seu Deus, como seu Rei, né? Mas aquele dia, que um dia será o cumprimento de tudo, né? Esse sim vai ser o dia que todos estarão diante dele, né? Mas enquanto nós estamos aqui, já podemos desfrutar dessas bênçãos espirituais, né? Haverá naquele dia aquele que vai reconhecer, mas saber que não, na sua vida ela não reconheceu, né? Mas hoje tempo de hoje você poder reconhecer que Jesus Cristo é Senhor de sua vida, né? Foi Ele que pagou o preço para o resgatar da sua alma, né? Para que Ele seja Senhor de sua vida. E isso é maravilhoso. Continuando aí para a gente não tomar muito tempo.
No terceiro tópico diz louvor da sua glória. Então todas essas coisas acontecem e acontecerão para o louvor da glória de Deus. No versículo 12 e 13, ó, desse da leitura bíblica em classe, vamos ler que daí a gente encaixa aí também. 12 e 13, ó. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis debaixo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui a gente vê que tudo foi feito para a glória e louvor do Senhor, né? Todas essas coisas, todas essas bênçãos espirituais que Deus destinou para nós, que nos predestinou para recebê-las, né? Porque cremos, ela está tudo isso feito para a glória de Deus. E Paulo, ó, se você prestar bastante atenção, eu vou ler com mais atenção, até eu errei uma palavra aí, mas se você ler com bastante atenção, você vê que Paulo, ele muda um pouquinho a maneira de falar. No versículo 12, ele fala assim, nós, ó, nós. Então, ele está falando dele e judeus. Ele fala assim, ó, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Não foi primeiro revelado aos judeus, né? Não foi primeiro revelado aos seus a obra do Senhor. Então, ele fala assim, ó, para sermos louvor da sua glória, nós primeiros que esperamos em Cristo. Daí no versículo 13 ele fala, ó, olha a diferença. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Então ele agora acrescenta não só eles, judeus, mas ele acrescenta vós, os gentios, que somos todos nós. Ele fala, vós que também crestes, né, que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tende nele também crido. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui ele pode ver que Paulo, ele mostra que é para o louvor da glória de Deus, que todos agora estejam congregados, aqueles que creem, para o louvor da glória de Deus, né? E isso é lindo a gente entender que Deus agora faz dos dois um povo só, né? O corpo de Cristo, né? E isso é para o louvor da sua glória, como diz o versículo aqui, tá? Então a gente entende que tudo feito para a glória de Deus. No finalzinho desse tópico também diz assim, ó, marquei aqui que achei importante. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina para a sua glória, né? Ou seja, ele dá aquele ápice para a glória de Deus. Ele começa com a vontade do Senhor e está no auge, na vontade de Deus para a sua glória, né? Essa é a interpretação desse versículo. E agora no último tópico a gente encerrar, que é, vamos dizer assim, o mais bonito da lição, é conhecer mais essas duas bênçãos que bênçãos espirituais que Deus nos dá. Qual é? No primeiro aí, o selo do Espírito Santo. E o segundo é o penhor da nossa herança. Quando ele fala selo, a gente entende, né? A gente sabe no mundo secular que selo quer mostrar o quê? Quando a gente sela uma carta lá, você tem um destinatário certo para chegar, né? A gente vê na Bíblia falando, quando fala de selo, né? Lá no livro de Apocalipse, fala assim, quem será digno para abrir? Só tem aquela pessoa digna, né? Que louvado seja Deus, é o Cordeiro, para abrir aquele livro e ler, né, o que está escrito no livro de Apocalipse. Então a gente vê que o selo, ele dá aquela autenticação de que é de Deus, né, de que é daquela pessoa, de quem está sendo selado, né, sendo marcado, vamos dizer assim. E essa bênção espiritual que Deus está nos dando agora, que a gente lê no versículo 13, que ele fala que é o selo do Espírito Santo. Ou seja, Deus vem e nos sela, nos marca com o Espírito Santo. E como que isso é feito? Quando eu levanto a minha mão para Cristo e aceito ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de mim, né? A Bíblia mesmo fala, né? Jesus fala assim que está lá na porta, batendo para querer entrar. Se você deixar ele entrar, ele e o Pai irá fazer morada, né? Está ceando com você no seu coração aí na sua vida. E o Espírito Santo está nesse plano de estar dentro de nós, selando a nossa vida, marcando a nossa vida, para que a gente esteja sempre assim, vamos dizer assim, uma possessão de Deus,
né? Sejamos, Deus é quem é o nosso dono, nosso Senhor. A gente diz que Ele é Senhor, Ele é o nosso dono, né? Como era no passado, né, que se fazia aquela carta para dizer que aquele escravo pertencia a tal pessoa, mas agora a gente faz o quê? A gente entende que Cristo, Ele foi lá e pagou o preço por nós, e Ele é o nosso dono, e Ele vai lá e nos marca com o seu Santo Espírito, né? Coloca dentro de nós para reinar no nosso coração. E esse papel que o Espírito Santo faz na nossa vida é fundamental, né? Eu até marquei aqui, que é só para a gente lembrar, em Coríntios fala, 1 Coríntios 6, fala que nós fomos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Olha só, que bênção que é espiritual, né? Que a gente recebe, sendo lavado, justificado e santificado pelo Espírito de Deus, né? Que bênção maior que essa? E no final aqui, que é o último tópico, diz o penhor da nossa herança. Eu acho que os irmãos sabem muito bem o que significa esse penhor, né? Que quando a gente tem, no passado era feita essa garantia, né? Onde você fazia um empréstimo, por exemplo, de alguma coisa, e você, hoje em dia ainda existe, né? Dependendo do banco, ainda faz esse tipo de coisa, onde você dá garantia de alguma coisa, de que você vai pagar aquela conta, você dá garantia com um bem, né? Num valor razoável, conforme a sua dívida, né? E esse bem tinha que ser ali penhorado, ficava ali como uma garantia. E o Espírito Santo na nossa vida, a Bíblia mesmo fala, né? Nesses versículos da leitura bíblica em classe, que a gente leu aqui no finalzinho, no 14, diz, ó, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é esse penhor, essa garantia que nós temos diante de Deus, de que somos filhos. Ele testifica conosco até nas nossas ações, na nossa maneira de agir, no nosso dia a dia de santificação, que Ele vai testificando que somos filhos de Deus dentro do nosso coração, né? É lógico que você tem que dar lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. A Bíblia também fala que muitas das vezes você pode entristecer o Espírito Santo, né? E fazer com que ele não esteja mais querendo morar na sua casa, dentro de você, porque você não busca mais a vontade de Deus, você busca a vontade da carne, né? A Bíblia fala assim que quando a gente se inclina para as coisas do Espírito é vida, mas quando a gente se inclina para as coisas da carne é morte. Então o Espírito Santo, ele traz vida, ele quer que você se incline cada vez mais para as coisas de Deus. E ele tem essa missão, esse auxílio de fazer a sua vida estar na presença do Senhor. Então esse penhor que o Espírito Santo traz sobre nós é essa garantia que Deus nos dá, né? De que somos dele, fomos comprados por ele e estamos sendo moldados por ele a cada dia, né? Tanto é que o Espírito Santo também, quando a gente sabe disso por experiência, que quando a gente começa a querer fazer alguma coisa errada, aquilo fala forte dentro do nosso coração, para que a gente não caia nesse erro, não ande nesse caminho, não faça essa escolha, né? Então o Espírito Santo nos guiando, nos fazendo lembrar. Quer ver um versículo forte e bom para isso? João 14:26, que diz assim, ó: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que isso quer dizer? O Espírito Santo que mora dentro de você vai fazer você lembrar de todas as coisas que Deus quer que você faça, que você venha agir. Lembra da ação de Deus na vida de Jesus, quando ele estava no deserto, ele foi tentado? Estava ali toda aquela situação e Satanás querendo tentar ele, querendo que ele caísse. E como ele venceu toda aquela tentação? Através da palavra de Deus que estava guardada no seu coração, né? Da obediência ao Pai, da inclinação de estar sempre vivendo a vontade de Deus, né? Ele não era pecador como nós, mas ele era homem e assim vivenciou essa situação de tentação e deixou o exemplo para nós. Se você, na hora da tentação, é que nem vou usar uma ilustração bem chula aqui, mas para a gente, na prática da coisa, naquele duelo do antigo, né? Naqueles filmes de bang bang, que tinha que estar pronto e com a arma já certa, e tinha que estar ali com aquela arma já municiada, certinha, para você, na hora, no momento exato daquele duelo, você ter aquela pronta resposta de ação contra aquela pessoa. E na hora da tentação,
Você tem que estar o quê? Com a sua arma, né? A sua arma espiritual, que é a ação de Deus, a palavra de Deus, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica e que nos faz vencer, porque Jesus deu exemplo, que ele venceu com a palavra de Deus. E você também pode vencer com a palavra de Deus. Ela tem que estar dentro do seu coração. E diante daquele duelo com a tentação, você está pronto para responder, pronto para fugir, pronto para estar fugindo do mal, mas escolhendo o bem, né? Tendo essa escolha na presença de Deus e vencendo com as armas do Espírito, né? Vencendo com as armas de Deus, que a gente sabe muito bem que no livro de Efésios a gente vai estudar ainda para o final ainda da lição, que vai falar sobre essa armadura. Então, tendo essa vitória que vem de Deus, né? Porque o Espírito Santo está ali conosco para nos abençoar e nos fortalecer nessa situação. Então, para a gente resumir aqui tudo e lembrar dessa lição com um versículo, eu deixo para você esse versículo que eu acho lindo também, que diz em Filipenses 1:6. Leia, medite com atenção nesse versículo que fala assim, ó: tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então essas bênçãos espirituais que já começou na sua vida, desde o dia que você levantou a sua mão para Cristo, ela vai se aperfeiçoar. E vai ser maravilhoso a obra que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida no final do dia, né? No final do tempo. Quando a gente tiver que estar diante de Deus e a gente apresentar a nossa vida para Deus, nós vamos apresentar a obra que Ele mesmo fez em cada um de nós. Uma obra maravilhosa, que você deu lugar para o Espírito Santo fazer, né? Que você se sujeitou ao Espírito de Deus, à vontade, à palavra de Deus, e Ele foi moldando você, né? Então essas bênçãos espirituais, por isso que ele fala da sublimidade, a perfeição dessas bênçãos espirituais sobre a sua vida e sobre a minha vida, que tudo Deus faz para que o nome dele seja glorificado. E a obra que Ele começou em você, Ele há de terminar e ser perfeita, desde que você se sujeite a Ele. Então que fique isso no seu coração, né? E no meu. Saber de poder e desfrutar das bênçãos espirituais que Deus preparou para nós, né? Que isso jamais seja desprezado por nenhum de nós, né? Mas venhamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. E eu agradeço por estar aqui podendo falar com você, ensinar, né? Está trazendo essa parte da palavra de Deus ao seu coração e que a gente em breve possa estar juntos, né? É bom estar em sala de aula, estar junto com os irmãos e com as irmãs para estar desfrutando da palavra de Deus. Amém? Que os irmãos fiquem com Deus. A paz do Senhor.